Danilo traz aqui a informação. Governo Fátima anula contrato para aluguel de Chromebooks, Danilo. Lembra pra gente que contrato era esse e por que ele foi anulado? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Luciano, Gerlane, Lugo Dias, a todos que estão acompanhando o Jornal 96. Pois é, de fato, Luciano, alguns ouvintes mais fiéis aí da 96 FM vão lembrar, né, que no finalzinho de junho ali, mas já foi entre o dia 29 e 30 de junho, surgiu a notícia de que o Tribunal de Contas da União decidiu suspender uma licitação aqui do estado. O valor da licitação era de 50 milhões de reais mais ou menos, para aluguel de 21 mil Chromebooks, né, computadores aí mais modernos para a rede estadual de ensino. Segundo o TCU, havia a suspeita ali de sobrepreço de mais de 4 milhões e meio de reais. Um superfaturamento, né, de 4 milhões e meio de reais nessa contratação, além de outras possíveis irregularidades que o TCU indicava, né, a eliminação de uma empresa que havia proposto um valor mais barato ali numa fase anterior da licitação. Não estava bem explicada essa eliminação. Enfim, menos de um mês depois desse fato, o governo do estado decidiu anular a licitação, né? O governo do estado, que no dia que surgiu a denúncia do TCU, saiu em defesa do processo, disse que estava tudo dentro da legalidade, argumentou que a empresa vencedora teria apresentado os documentos necessários e a eliminada não teria ali a comprovação necessária para assumir o serviço. Teve nota em resposta em defesa dessa atitude, né, por parte da Secretaria Estadual de Educação. Mas um mês depois, ali no dia 24 de julho, o Diário Oficial do Estado trouxe a anulação do contrato. E isso só veio à tona, Luciano, ontem, tá? Veio à tona ontem porque o Tribunal de Contas do Estado decidiu aí acompanhar a nova licitação e avisou que foi informado da anulação do contrato. O mesmo contrato que o governo defendeu aí com tanto empenho, né? Quando surgiu a denúncia, quando surgiu a suspensão do TCU. O fato é que tá anulado agora o contrato, que já estava até em vigor, né? Já tinham Chromebooks cedidos aqui à Secretaria de Estado da Educação. O governo vai retomar a licitação da fase que foi apontada irregularidade, ou seja, da fase em que a empresa foi eliminada, a empresa que teria apresentado a melhor proposta, e vai ser feito um novo processo licitatório agora com todas as fiscalizações possíveis, né? Provavelmente o Tribunal de Contas da União, além do TCE, vai estar de olho nesse certame por parte do governo do estado. Muito na surdina, né? Mas que diz muita coisa, né, Luciano? Essa anulação foi feita muito na surdina, mas diz muito, né, ao governo do estado. O governo do estado aceitar anular um contrato assim tão rapidamente como foi, menos de um mês depois, isso faz menos de um mês que essa decisão foi tomada, sem maiores explicações, né, sem querer chamar a atenção, explica muito aí da decisão, porque é muito dinheiro, uma denúncia de sobrepreço também vultosa, né, eram 4 milhões e 600 mil reais a mais ali de superfaturamento, e agora o governo do estado anula o processo, vai refazer tudo aquilo para chegar numa escolha sem suspeitas, né? Digamos assim, lembrar daquele detalhe, né, Luciano? Inclusive o TCE se manifesta por causa disso, né? O senador Stevenson Valentim levou a denúncia ao TCE porque, segundo o Stevenson, ele teria destinado recursos para a compra de equipamentos que saiu mais barato do que o aluguel. Isso é surreal, né, de entender. Até agora não deu para entender ainda como isso, e ninguém explicou, né? Curioso. Não deu para entender, nem ninguém explicou direito, pelo menos, por que para alugar é mais caro do que para comprar os equipamentos aqui no estado do Rio Grande do Norte. E o pior, Danilo, como você lembrou bem, na época o senador Stevenson Valentim deu uma reverberação muito grande a isso, porque não é de dizer, gente, que o senador comprou há 3 anos um equipamento e a diferença é pequena. Não. O senador comprou os mesmos equipamentos com recurso de uma emenda dele para a escola Maria Ilka de Moura, no início do ano, fevereiro, março, né? E pagou, números redondos, R$ 1.600 em cada um, comprados, adquiridos, que entram no patrimônio do estado. Se isso vai ter uma obsolescência daqui a 5, 6 anos, é outra discussão, mas foram comprados. E aí, 3 meses depois, 2 meses depois, o governo do estado aceita pagar a mesma empresa que vendeu para o senador Stevenson Valentim, na realidade vendeu para a própria secretaria, né, com recursos viabilizados pelo senador Stevenson Valentim. Veja bem, ele comprou por 1.600 e a empresa estava alugando por 2.400. Impressionante. Gente, é impressionante. A diferença é de 50%. No mesmo, como vocês mesmo na órgão. Mesma empresa, o mesmo comprador, 3 meses depois, né? Compra e aluguel, diferença de 50%. Aí algumas pessoas da tropa de choque do governo na época, Danilo, tentou dizer, não, mas isso aí é porque aí o contrato garante uma troca a cada 2 anos. Ora, o contrato era de 3 anos só.
Só ia ter uma troca, né? E se os fabricantes garantem que pelo menos durante 5 anos tem atualização e tem toda a garantia e por 10 anos tem todos os softwares disponíveis, por que não adquirir, né, Danilo? Como eu disse, a explicação de por que alugar é mais caro do que comprar é difícil de engolir, né? Não deu para entender ainda, de fato, é muito banal a explicação. Enfim, agora é esperar. Primeiro que o TCU e o TCE vão continuar de olho, né, no contrato anterior que estava já praticamente em vigor. E, claro, agora esperar que o processo licitatório seja feito sem maiores irregularidades, né, por parte do governo do estado, sem maiores suspeitas de irregularidades por parte do governo. E um detalhe, viu, como o Danilo disse, é muito emblemático que o governo tenha aceitado logo cancelar esse contrato por um motivo muito simples. Ele já estava em vigor, Danilo. Já haviam sido entregues algumas unidades. Essas unidades ou já foram ou serão recolhidas, né? E a decisão tomada rapidamente. Muito rapidamente. A denúncia veio dia 30 de junho e dia 24 de julho não estava suspenso o contrato, como eles decidiram anular o contrato. Agora ninguém deu divulgação a isso. Verdade. Ai, papai, é governozinho interessante. E menos de um mês depois dessa notícia ter estourado, né? Eu fui aqui atrás até das datas, né? A informação de que o TCU havia decidido pela suspensão daquele contrato foi tomada ali no dia 29 de junho, veio a público, pelo menos naquele período. No dia 30 que estourou, né? Todo mundo comentando e tudo mais, ali por volta dessas duas datas. E no dia 24 de julho, o governo decidiu anular o processo, né? Publicou no Diário Oficial, inclusive, a anulação total e comunicou isso ao TCE, que já estava, né, se debruçado sobre o processo, inclusive provocado pelo senador Estevson Valentim. E essa decisão, né, ter sido tomada assim tão silenciosa por parte do governo diz muito, né? Porque quando surgiu a denúncia, o governo rapidamente saiu em defesa do processo, da legalidade da ação, da importância daquele aluguel de equipamentos para a rede estadual de ensino, o que ainda está indiscutível, né? Acho que sim, tem que ter sim esses equipamentos, mas quando surge a notícia de que o governo estava gastando ali 4,5 milhões a mais, né? Na verdade 4.600.000 reais a mais do que poderia, né? Poderia estar economizando esse dinheiro, aí sim é de se alardear, né? Tem que ser muito dinheiro público para estar se gastando tanto a mais assim, sem maiores explicações. Daí a importância de órgãos fiscalizadores, né? Como o Tribunal de Contas da União e o Estadual. E aí essa anulação, Luciano, só veio à tona ontem, né? Porque o Tribunal de Contas do Estado estava justamente analisando a denúncia feita pela empresa que foi eliminada e pelo senador Estevson Valentim. A empresa eliminada foi a Altbit. Isso, né? No caso, a denúncia da empresa perde o objeto, né? Porque ela estava exatamente questionando a eliminação dela própria numa fase anterior. Ela teria oferecido a melhor valor ali para o governo do estado. Então, o governo do estado, ao anular o processo, retoma a licitação da fase em que essa empresa foi inabilitada. É aguardar agora que essa licitação siga aí normalmente, né? Que a gente não tenha maiores suspeitas em cima disso. Mas o fato do governo do estado, né, ter anulado o processo em silêncio, sem alardear, né, ter comunicado aos órgãos fiscalizadores e ter retomado a licitação diz muito, né, Luciano? É muito dinheiro que estava em jogo para o governo do estado sair dessa forma e tão empenhado assim em defender, além de tudo, a questão, né, que essa continua ainda sem explicação, inclusive o TCE não se posicionou ainda. Aliás, o TCE até argumentou que o dinheiro deveria assim ser usado para alugar, mas não para alugar pelo valor mais caro. Não nesse preço. Não existe, né, lógica nisso. É mais caro do que comprar. Isso ainda precisa sim de explicação em relação a esse contrato. E a diferença, lembrando, né, o senador Estevson Valentim colocou uma emenda, a mesma secretaria em março adquiriu, né, pelo pregão da aquisição, na realidade a entrega foi feita no dia 31 de maio, tá? E foram 160 Chromebooks, no caso lá da aquisição para o Maria Ilka, a R$ 1.600 comprados, tá? 1.599, não é nem 1.600. E aí, na sequência, né, veio esse pregão para locação a 2.400, né? 2.399, 1.600 para 2.400. Um era compra, 1.600, e o outro locação, 2.400. E aí, Danilo, chama atenção porque é quase 5 milhões de reais, né, que o TCE identifica como um sobrepreço. Esse governo tem um certo fetiche por 5 milhões, né? Teve um negócio dos respiradores. É verdade, né? Muito próximo. Agora, né, 5 milhões parece que é um número mágico do governo. De fato, muito próximo o valor, né? De dinheiro gasto que seria desperdiçado nesse caso, que foi desperdiçado no outro, que até agora não voltou, apesar que o governo disse que, né, bloqueou, mas até agora nunca chegou, né? Não chegou o dinheiro nunca chegou, né? Verdade. Enfim, Danilo, meu irmão, obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, bom dia a todos, até amanhã, se Deus quiser.